Um capítulo que partiu corações. O choro é natural ao ver Henderson e Marta não só separados, mas também vendo as consequências de uma trágica guerra e como ela é cruel. Meus amigos, companheiros, camaradas, acabei de ler o capítulo 99 de Spy Family e sim, eu estou em prantos. Eu tava chorando porque, cara, foi um capítulo emocionante. Com toda certeza, se você leu, você também chorou ou vai chorar, porque é algo que simplesmente machuca o nosso coração. Então, vamos direto para mais esse vídeo, galera. Eu vou tentar aqui me acalmar um pouquinho, beleza? Porque eu acabei de ler e, cara, eu tinha que gravar com essa emoção aqui pra vocês, pra mostrar que não são só vocês que estão chorando com esse capítulo ou então se emocionaram com ele, cara. Nossa, cara. Mano, o melhor arco de Spy Family de longe, cara. Eu tô emocionado assim e, cara, essa história ainda nem acabou. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Spy Family. Pessoal, esse capítulo que emocionou pra caramba. Ainda tô com um pouquinho de lágrima aqui, já vai passar, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Uma novidade legal é que Spy Family vai ter a terceira temporada. É claro que eu não tô tão animado assim, porque o capítulo me deixou extremamente emocionado. Cara, eu simplesmente tô chorando. E se eu relembrar das cenas e chorar, vocês vão me perdoar, não é? Por favor. Por isso, vamos direto para esse capítulo, sem muito mais enrolação, tá? Talvez seja uma forma diferente de trazer esse capítulo para vocês, porque eu estou emocionado, então eu vou fazer da forma que dá, beleza? Começando o nosso capítulo, os estudantes começam a correr diretamente para o abrigo, porque dessa vez não é um treinamento. O terror se instaura ali naquele instante, as pessoas ficam em choque e a Marta também. Era o momento em que ela diria, ou disse para o Henderson, que gostava dele, que o amava, que queria estar ao lado dele, que queria estar sempre ali, perto do seu amor. Mas os sons das bombas que os aviões jogavam naquela região, ou pelo menos que estavam chegando naquelas redondezas, interrompem esse momento. Ela, naquele choque, não consegue fazer nada, fica parada e o Henderson fala: o que você tá fazendo aí parada? Vamos, corre, porque estão explodindo as coisas aqui, estamos em zona de risco. E é então que todos eles vão para o abrigo, mas não era exatamente um alarme falso, porque o avião ele estava chegando perto da capital, mas ele deu meia volta e foi embora. Por quê? Nós não sabemos, mas ele foi embora e isso fez com que eles não chegassem na capital e não atingissem ali o Colégio Eden. As informações estavam todas bagunçadas, então foi teoricamente um alarme falso. Ainda bem que não chegaram naquela região, porque se tivessem chegado, muitas pessoas ali poderiam ter morrido. E é então que os professores decidem encerrar ali aquele baile, falar assim, ó, vamos encerrar tudo, porque não tem mais como continuar, a gente não pode correr esse risco. E nisso a própria Marta, ela fica com aquela sensação de tipo, cara, eu não tive a minha linha concluída, entende? Eu não fui até o final do caminho, eu não cheguei até lá, eu fui interrompida no meio e eu não posso continuar. Essa é a sensação que passa para ela, e quando eu vi essa parte, eu me lembrei de muitos momentos na minha vida, que ainda acontecem, que parece que tudo indica que você não pode cruzar a ponte, vamos dizer assim. Que tudo parece que te impede de cruzar a ponte. Você quer muito cruzar a ponte, você quer chegar ao outro lado, mas você não vai. Porque tudo vai te impedindo em um momento ou em outro, algumas relações ali que não tem exatamente a ver com a sua responsabilidade. E aí eu quero dizer o quê? São ocasiões que separam, que não deixam você continuar em frente, e aí você imagina, pô, acho que não é pra ser, acho que eu não posso fazer nada aqui. E é por isso que eu imagino que ela vai dar uma resposta pro Henderson, porque ele vai perguntar se ela tá bem, se tá tudo legal, e aí ele pergunta, o que você queria me dizer antes, né? O que você me disse? E aí então ela fala assim, não era nada importante, eu só queria que você me desse os parabéns, porque eu concluí aqui o ensino médio, eu vou prosseguir aqui na minha vida, tal. Como nós estávamos brigados, eu não queria ficar nessa relação e tudo. E aí o Henderson fala, puxa, é verdade, né? Então, meus parabéns, Marta, espero que você continue dando duro daqui em diante. No que você quiser seguir,
com a sua vida. E é então que ela fala que ela vai dar o seu melhor, mas ali a Marta contando para Beck, ela diz que ela nunca se arrependeu tanto de ter voltado atrás na sua decisão. A sua decisão de falar para o Henderson que o amava, pelo menos naquele último momento, não importa se ia dar certo, se ele ia gostar dela ou não, mas ela ia dar esse passo. Ela não deu, ela retrocedeu e ela se sente arrependida até hoje. Pra gente ver que não só a guerra em si, mas como muitas coisas nos impedem de seguir em frente muitas vezes na vida. Muitas vezes a gente falar o que a gente sente de verdade. O medo não só de não ser correspondido, mas muitas vezes o medo também de se machucar. E aqui no caso dela, foi o medo ao achar que todas as ocasiões que impediam o seu caminho, na verdade ditavam o seu próprio destino. E a gente sabe, o nosso destino somos nós quem fazemos. Às vezes, gente, a gente está numa ponte e a gente tem que atravessar. Várias coisas nos impedem, mas às vezes a gente tem que pular os obstáculos e chegar do outro lado, não é? Bom, isso serve até pra mim. Beleza, continuando aqui o nosso capítulo, ela volta pra casa, começa a chorar pra caramba, fica triste, né? Porque ela queria ter se declarado e a partir dos próximos dias ela vai ali entrar para as forças femininas militares. Então ela vai ficar longe do Henderson. Aquele significaria o seu último momento em que ela viu o Henderson de fato. E é então que ela recebe uma carta do tio dela, que está na frente de batalha da guerra. E é então que ela recebendo essa carta, eles vão ler ali a carta e tudo. E aí ela tem uma maravilhosa ideia. Eu vou escrever cartas para o Henderson enquanto eu estiver ali na frente de batalha ajudando os militares. Então ela tem essa super ideia, assim ela poderia ali continuar mantendo o contato com ele. Que eu achei algo muito bonito, gente. Esse negócio de trocar cartas assim, eu sempre achei muito lindo em filmes e tudo. E aí ela começa a escrever essas cartas já nos dormitórios ali dos militares, não na guerra em si, mas no dormitório dos militares ali onde eles ficam, porque eles estão em treinamento até concluir tudo certinho. E ela começa escrevendo até a carta assim, meu amado Henderson, mas aí ela fica com vergonha e tudo e tal. E aí ela chega na seguinte ideia: eu vou escrever aqui uma cartinha tipo, olha, me encontra, tem uma coisa que eu quero muito te falar e tudo mais, e ó, me encontra tal horário, em tal lugar, tal, porque nós vamos partir diretamente para a linha de frente, e daí então, né, você já sabe, a gente mal vai se ver. Então como eles vão partir rumo ao oeste, ela manda essa carta, o problema é que ela deu ali algumas informações confidenciais. A gente sabe que numa guerra, no exército, a gente não pode ceder isso para o inimigo, isso daí não pode correr o risco de passar em outras mãos. E ela deu horário, ela deu local e tudo, isso não pode. E quando chega ali o seu chefe para poder mandar a carta, ele lê a carta e fala: pô, mano, essa menina tá maluca? Olha, coloca um monte de tinta preta aí, censura tudo, porque ela não pode colocar isso daqui. É um risco que eles correm e é muito grande. A gente sabe, numa guerra, tem pessoas que também estão sendo protegidas através da guerra, não é? Porque se tiver essa informação, pode chegar lá e pum, solta uma bomba ali e aí matar todo mundo. É um risco. Bom, de todo jeito, ela ficou esperando ali na estação de trem e tal, ela acabou não vendo o Henderson, começa ali já a chorar assim, fica triste pra caramba. Ali eu também fico triste porque, bom, quando ele recebeu a carta, recebeu censurada, então ele não recebeu com todas as informações que ela queria passar, e aquilo, é claro, já começa a partir nosso coração. Só que é então que ela envia uma outra carta, já quando ela chegou ali ao oeste, onde eles estavam ali para a guerra em si, e aí ela manda uma outra carta, só que agora de uma forma correta, perguntando como o Henderson tá, explica por que a outra carta estava censurada, e o superior dela ficou furioso com ela e tudo. E essa troca de cartas, gente, vai ser algo muito bonito de se ver, porque ambos estão se preocupando um com o outro. Eu acho essas situações todas muito bonitas. E isso, pessoal, eu acho que serve de certa forma para o Lloyd e para a Yoru também, para eles não fazerem coisas assim que eles vão se arrepender no futuro, entende? Então, aproveitar que eles estão em família e concretizar logo o casamento e tudo, tipo, realmente se apaixonar de fato, ao invés de ficar se evitando porque eles têm trabalhos ali que não os permitiriam ficar juntos, entende? Se entregar de fato ao amor a essas coisas, assim como foi com o Henderson, para não ser tarde demais. Mas bom, eles vão ali trocando ali algumas mensagens, ela pergunta como ele tá, se ele tá fazendo a festa do chá e tudo, como estão as coisas por lá, e também fala sobre ela, que ela tá bem ocupada, fazendo várias coisas e tal, pode ser que ela não consiga mandar tantas cartas assim, porque ela tem muita coisa para fazer, mas ela resolveu mandar essa carta para que o Henderson não se sinta sozinho. E mesmo que o Henderson ele tenha falado assim, puxa, que impertinente, a gente sabe, gente, ele tava sempre ali sozinho, e quem era a sua companhia para ter um momento de relaxar de verdade, era ali
a Marta. Sabe o que é legal disso tudo? É que o Henderson, ele vive no 220, sempre pensando, pô, eu tenho que educar os alunos, eu tenho que fazer, tem tal. Só que a Marta era o ponto da reunião do chá, vamos dizer assim. O ponto que você toma lá o seu chá, você conversa, você relaxa, você não pensa nessas coisas. Então é o momento que você, digamos assim, você vive de fato. Você realmente tem aquele momento de, poxa, as pressões do dia a dia não estão comigo agora, entende? Então é um momento muito legal e olha só a importância que tem tudo isso e como o Henderson vai perceber conforme o capítulo vai rolando. Bom, o Henderson resolve escrever ali uma cartinha pra ela, né? E quando ele escreve, a gente já sabe o jeitão dele. Já começa a ser ali, tipo, minha estimada Marta e tudo. Minha estimada aluna ainda, não é? Como você está, mas tipo, você tem que obedecer às ordens. Ó, você não pode fazer coisa errada e tal. Parecia mais um sermão. Por isso que a Marta, logo quando a amiga dela viu ela lendo a carta, falou assim, pô, você tem que ser um pouquinho mais direta nos seus sentimentos, não é? Então a amiga dela vai ajudar ela a escrever algumas próximas cartas. Isso eles começam a trocar diversas cartas e essa parte assim deixa o nosso coração feliz, porque a Marta vai contando o dia a dia dela, que ela foi condecorada e ela pergunta assim, pô, será que eu consigo me tornar uma Imperial Scholar? Será que eu consigo me tornar uma aluna imperial, né, já que eu fui condecorado e tudo? Até parece, né? Então ela começa a conversar sobre isso, o Henderson também conta lá um pouquinho sobre seu dia, que agora ele tá dando aula pro ginasial, que os alunos agora são impertinentes como ela e tal, então a gente vê ali essa provocação, essas brincadeirinhas que é muito gostoso. A gente imagina essas cartas como se fossem os dois realmente conversando ali tete a tete, frente a frente. E aí a gente tem algumas outras coisas, como ela tentando fazer ciúmes no Henderson, só que não surtindo efeito nenhum. Tanto que ela escreve assim, poxa, um cara do mesmo regimento que eu me chamou pra jantar, o que eu faço e tal. E aí o Henderson, pô, mano, a gente precisa ali conversar com as pessoas, é bom ter uma comunhão com todo mundo, conversar com todo mundo. Então acho que, né, um jantar seria muito bom. Não surtiu efeito nenhum, o cara é um tapado realmente. E aí o próprio Henderson, narrando essa história, ele disse que essas cartas eram momentos de satisfação que ele tinha. Então você percebe a importância não só da reunião do chá, porque ele compara as cartas às reuniões do chá, como também a Marta ali, ela fazia, vamos dizer assim, não só o seu coração muitas vezes palpitar, mas o seu coração ficar mais tranquilo. Era uma pessoa que tirava, vamos falar assim, o Henderson daquele mundo onde ele estava e colocava ele em outro lugar muito melhor. Só que o problema disso tudo é que as cartas começaram a ser menos frequentes porque a guerra piorou. A gente já começa a ver ali algumas imagens da guerra, casas destruídas, corpos no chão, tudo detonado. E aí quando o Henderson vai perguntar se tem alguma carta da Marta, se chegou alguma carta para ele, bom, não chegou nenhuma no último mês. E aí ele começa a anotar, cara, eu percebi que eu comecei a ficar ansioso pelas cartas dela. Eu comecei a sentir falta de fato da Marta. Então ali a gente vê o amor do Henderson crescendo, ele não notando desde o começo, mas aos pouquinhos ali ele percebe que ele vai se apaixonando. Isso também mostra pra gente que muitas vezes a gente só quando perde algo, ou pelo menos quando não tem mais acesso a isso, a gente começa a sentir falta. Assim como familiares quando acabam falecendo. Então sempre dê importância para as pessoas ao redor da sua vida. Sejam amigos, sejam os seus pais, seus tios, seus familiares, não importa. Pessoas importantes para você, sempre dê importância, porque o dia que se forem, só vai restar pra gente a saudade. E bom, os militares começam a comparecer em alguns eventos ali que o Henderson também participa, e eles começam a comentar que a moral, devido à guerra continuar, ou seja, a guerra está continuando direto, então a moral com o povo ali para se candidatar, para entrar no exército, porque eles precisam de pessoas, bom, isso não está acontecendo direito, porque conforme a guerra continua, o povo pensa, pô, esses caras são incompetentes, por que eles não estão vencendo? E aí fica naquela disputa, tudo, a moral acaba baixando, eles precisam de alguma coisa para ter uma moral um pouquinho mais elevada. E a gente percebe que ali um pouquinho do marketing e tal, o pessoal quer fazer uma propagandinha para mostrar que o exército tá bem, que eles estão ótimos e tal, que eles estão conseguindo sucesso em algumas coisas, para mostrar pro povo, tipo, ó, vale a pena se candidatar, porque a gente tá vencendo. O Henderson, ouvindo isso de rabo de olho, não gosta muito dessa situação, porque, bom, a guerra também tá continuando e, aliás, ela tá piorando. Isso vai ser um efeito que vai acontecer no próximo quadro, quando um dos generais ali, imagino eu que seja um general, porque aí esse militar falando que a guerra piorou e tudo, eles vão precisar
de mais pessoas. E por isso o exército de Ostânia vai criar a unidade militar especial feminina, ou seja, um novo batalhão, só que dessa vez para lutar e ajudar os homens na linha de frente. São mais pessoas, estão pegando todas aquelas garotas ali que estão ali e jogando para a linha de frente. É claro que tudo isso é, de certa forma, voluntário, não é? Pelo menos isso nas aparências. E aí ele fala assim, ó, pensem nas pessoas que vocês deixaram para trás, nas pessoas que vocês estão protegendo para vocês estarem aqui e tudo. E vai ser uma honra ter vocês aqui com a gente e tudo mais. As garotas começam a ficar desesperadas e falam, meu Deus, mas a gente nem teve treinamento direito de guerra, a gente não sabe lutar, a gente não sabe atirar direito, a gente não tá acostumado com isso, não era isso que a gente veio aqui fazer e tal. E aí elas começam a ficar desesperadas, mas falam assim, não vamos recuar, não vamos nessa, né, voluntário e tudo. Só que aí uma das garotas fala assim, não, isso não foi voluntário, isso foi praticamente uma obrigação, o cara tá mandando a gente ir. Até porque meu namorado, como ele é um capitão em algum canto, comentou que quem tiver traindo a pátria ou quem tiver desertando, ó, eles estão finalizando, ou seja, o próprio exército está acabando com os desertores. Por isso, aquela seria uma chamada para as garotas. Ou vocês vão para a guerra, ou vocês vão para a guerra. Porque senão, vocês vão morrer de qualquer jeito. E se vocês vão morrer de qualquer jeito, bom, o que resta a vocês, né? Continuar vivendo pelo menos um pouquinho com a mínima chance de sobreviver. Sabendo que, gente, na frente de batalha é o primeiro batalhão que tem, galera. Então, tipo, são os que mais morrem, são aquelas pessoas que vão na primeira fila da guerra. Por isso o medo de todo mundo. E aí elas ficam pensando. Só que como vão morrer de qualquer jeito, alguém acaba levantando a voz e fala, eu vou lutar, eu vou ir pra guerra. Cheia de medo ali, falando coisa que ela nem estava pensando de verdade, que ela nem queria fazer. A gente percebe o medo dela e quanto ela estava querendo recusar aquilo. Só que pela mínima chance de sobreviver, ou pelo menos de ajudar dentro da guerra, ela resolve colocar a sua voz. O que faz também com que as outras garotas acabem seguindo ali o seu próprio caminho, né? O caminho da Marta. Foi a Marta que ali se colocou e olha só o que ela fala, que triste, né, velho? Ela vai matar todas as pessoas que puder ali. Ela fala isso com dor ali. A gente percebe até mesmo nos traços, não só da personagem, como também nas falas ali, sempre ali meio tremidinhas. Porque ela não queria colocar uma arma na mão, ela não queria matar ninguém. Mas aí ela fala assim, ó, eu vou matar pelo menos o tanto que eu puder. Quanto menos tiver ali do outro lado apontando uma arma pra gente, melhor, vai ser isso que eu vou fazer, até porque a gente vai morrer de qualquer jeito. E aí então as garotas desesperadas, elas entram ali junto para aquela unidade feminina. Nisso, como a Marta já tinha sido condecorada e também foi a pessoa que se colocou ali mais à frente, ela sai ali nos jornais como a nova unidade que vai para o batalhão de frente, que é uma honra e tudo. E quando o Henderson vê isso, ele treme. Mas quando ele treme, ele não treme de raiva porque ela tá tomando uma decisão que eles já tinham conversado antes, nem nada, mas ele treme pela situação em que, tipo, cara, ela pode morrer, ela tá se colocando em risco, eu não queria que isso acontecesse. Seus sentimentos ainda não estão aflorados, eles vão ainda se aflorar quando ela demonstrar o seu lado fraco. Quando ela revelar ali o que ela tá sentindo dentro do seu peito, porque aí ele também vai se abrir para contar o que ele está sentindo. Vocês percebem que normalmente a gente esconde os nossos sentimentos? Mesmo os sentimentos ali mais sensíveis e tudo, mais íntimos, isso sempre acontece. Nós temos medo do que pode acontecer, medo de nos machucar, medo do que as outras pessoas vão pensar da gente. São vários medos que tem ali dentro e que, olha só, isso também se resume sobre conflitos e o que a gente vai ter de discussão mais pra frente no capítulo. Olha, notem isso porque o Henderson ele chega numa resolução ali que eu acredito que demorou um tempinho. Demorou, mas esse processo também nos mostra sobre nós mesmos. Isso que eu achei muito legal nesse capítulo. Mas bom, continuando aqui, o Henderson ficou ali desesperado com o jornal e tal. E aí então um aluno passa lá e fala, professor, vai começar o debate, tudo. Ele volta para a aula. Só que a cabeça do Henderson já não tá mais na aula. Ele só consegue pensar na Marta e na preocupação do que pode acontecer com a Marta. E é então que um garoto ali, ele se ergue e ele começa ali falando no debate que a guerra não vai acabar, que não tem como a guerra acabar. Esse garoto é Donovan Desmond, aquele que se tornaria ali um dos líderes dos partidos políticos de Ostânia. Então finalmente conhecemos um pouquinho dos pensamentos, pelo menos em sua juventude, de Donovan Desmond e o quanto ele era realista, eu vou dizer para vocês, porque eu concordo e não tiro uma vírgula do que ele falou nesse debate. E eu acho importante eu falar todas as palavras dele, todo o seu discurso, tá bom? E ele diz assim, a guerra não vai desaparecer. A história demonstra isso.
Acabar com todas as armas do mundo resolveria o problema? Não. E é por isso que os seres humanos são mentirosos por natureza. E aí ele traz um pensamento. Na verdade, o inimigo pode ter uma arma escondida. Enquanto não for possível acabar com essa suspeita desse tipo de pensamento, vamos continuar nesse jogo de gato e rato sem fim. Eu não sei o que as pessoas que estou enfrentando estão pensando. A razão para isso é porque nós também escondemos nossos verdadeiros sentimentos. E é claro que eu anseio por paz. E também sei que seria o melhor possível se desse para resolver isso por meio de negociações. Mas a situação atual é o melhor que se dá para esperar dos seres humanos. Mesmo que tenhamos recursos em abundância ou que tenhamos melhorias políticas e inovações tecnológicas, não creio que não teremos conflitos. Ele termina esse discurso de uma forma estupenda, porque sim, eu imagino que nós nunca minimizaremos nenhum tipo de conflito. Isso faz com que nós não devemos, por exemplo, lutar pela paz e tal. Não exime nada disso, mas faz a gente se colocar ali na própria realidade, que os conflitos sempre vão existir pelos ideais, pelas ideias que cada um carrega. E é a mais pura verdade, principalmente quando ele diz que os seres humanos são mentirosos por natureza. Por que ele diz isso? Porque a gente esconde os nossos sentimentos. E isso se conecta com a história da Martha e do Henderson. Eles escondem os próprios sentimentos. A Martha escondeu seus sentimentos. Revelou, vamos falar assim, tardiamente. O Henderson também revelou tardiamente seus sentimentos. Ele não tinha notado até então. E isso acontece nas mais esferas, assim, da vida, entendeu? Então, toda vez a gente esconde nossos sentimentos com medo de um monte de coisa. E como seria bom se a gente pudesse falar o que a gente está pensando de verdade, sabe? É claro que alguns pensamentos a gente não vai dizer, porque às vezes são pensamentos ruins, de raiva, que a gente na verdade nem está pensando de fato, mas esconder os nossos verdadeiros sentimentos, de coisas boas assim, principalmente, ou então de como a gente poderia resolver ali os conflitos, ajudaria bastante. Revelar os sentimentos de fato, entendeu? E eu acho que isso vai se conectar com a história, não só de Spy Family, como também ali entre a Martha e o Henderson, que foi algo que eu gostei demais. Nossa, eu achei isso muito legal. E essa ponta de realidade ali do próprio Donovan Desmond. Porque os conflitos sempre vão existir, gente. Você pode pensar assim, pô, eu posso tentar ajudar, mas você não sabe o que a outra pessoa está pensando, você não sabe qual é o verdadeiro sentimento dela. E esse, digamos assim, é o grande problema. Você tentar adivinhar e aí você não consegue negociar porque, cara, vai criar um conflito, vai criar uma briga e vai ficar nisso. Então é muito interessante de ver essa visão do Donovan, porque ela deve carregar ali na sua vida até hoje, pelo menos é o que eu imagino, senão o autor não teria colocado isso. E eu acho de verdade que o Donovan, ele pode até ter feito algumas coisas erradas ali no seu caminho, com seus filhos e tudo, mas ele ainda tem salvação. Eu acho que a história tá mostrando que, cara, ainda dá pra resolver, ainda dá pra fazer alguma coisa. A gente não pode desistir tão fácil assim, mesmo que os conflitos, eles nunca vão parar de existir. E aí então, o Henderson não estava conseguindo pensar em nada daquele debate, de quem concordava que a guerra ia terminar uma hora, sim ou não. E aí então, pessoal, que chega a parte mais triste desse capítulo, porque, como a gente já sabe, a guerra ficou cada vez pior. E nisso que ela ficou pior, as cartas diminuíram. Mas aí chega uma carta da Martha para o Henderson depois de muito tempo, e agora ela tá na frente de batalha. E aí ela chega já, nossa, cara, chutando a porta nessa carta, porque, cara, que carta triste, cara. Eu comecei a chorar, velho, quando eu li. Primeiro ela pergunta, Henry, você está bem? Eu não tenho estado muito bem ultimamente. Não tenho comido, porque eu não consigo. Ultimamente, tenho tido o mesmo pesadelo. Você estava lecionando no colégio e todos que te escutavam faziam um círculo em sua volta e tal, e apertavam as mãos. E eu, pelas minhas mãos estarem sujas de lama, não conseguia entrar nesse círculo e chorava. Henry, desculpa. Eu com certeza cometi um erro. Eu fui uma má aluna. Fui eu que não entendi. Desculpa. Henry, eu quero tanto te ver. Cara, essa carta, ela mexeu tanto comigo que aqui não foi uma interpretação. Eu tava lendo, claro, interpretando um pouquinho, mas tipo, lendo e chorando ao mesmo tempo. Porque, cara, ela querendo ver ele, ela falando, né, que ela tava mal, que ela não tava legal, que, puta, mano, eu errei, cara, eu não queria estar aqui, eu não queria estar matando pessoas, eu não queria fazer isso não, cara, era melhor não ter seguido esse caminho. Nossa, cara, comecei a chorar, velho, porque o Henry, ele lendo a carta, ele fala, não, você não é nada disso, não, você não é uma má aluna, não, nada. E quando ela diz assim, Henry, eu queria te ver, ele para e pensa assim, cara, eu queria escrever,
eu também quero te ver, eu também quero estar ao seu lado, eu quero te proteger. Mas esse sentimento foi algo que chegou tarde demais, e quando ele leu aquilo, ele recebeu como se fosse um soco no estômago, aquele soco que você sente e fala, sabe, que dói, o coração se parte, se quebra todinho, você quer proteger aquela pessoa, você quer estar ao lado dela. E essa foi a última carta que ele recebeu da Marta, porque daí em diante ele vai escrever uma outra carta, dessa vez de uma forma totalmente diferente, um pouquinho mais apaixonado, preocupado, querendo proteger ela, dizendo: minha amada Marta, estou preocupado com você. Serviu de consolação, eu tentei colocar a fragrância das suas folhas de chá favoritas nessa carta. Espero que chegue aí, na frente de batalha. Estou me esforçando bastante na prática da dança e quando você voltar, vamos continuar a dança da nossa festa de formatura. Tem algo que eu quero te contar nesse momento. Volta pra cá. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá! Quando ele escreveu isso e foi enviar a carta, a parte da raiva dele, de não poder proteger ela, cara, nossa, cara, ele não deixava de chorar porque eles queriam se encontrar, não só por se encontrar, mas eles queriam proteger um ao outro, cara, eles notaram ali o sentimento, a Marta já tinha notado, mas o Henderson notou, e essa parte me comoveu tanto, velho, me comoveu tanto, porque o Henderson foi enviar a carta, e aí o pessoal falou assim, não, vamos enviar aqui e tudo mais, que é nesse momento que ele tá colocando ali a carta que o rádio começa a falar que o pessoal conseguiu ali vencer uma parte ali do exército, invadiu a capital e tudo, e aí eles ficaram muito felizes e muito honrados e tal, só que tudo foi com o sacrifício ali, foi tudo graças à frente feminina militar ali que ajudou pra caramba. E aí então quando ele recebe essa notícia que foi um sacrifício, ou seja, as pessoas ali morreram, o nobre sacrifício dessas pessoas, cara, elas morreram. E aí então, cara, o Henderson, ele pira, assim, tipo, ele fica louco. E eu fiquei louco, eu falei, não, a gente sabe que a Marta ficou viva, mas mano, essa... dá um soco assim no estômago de ler isso daí, cara, e você fica mais enojado logo a seguir, porque aí os militares vão lá falar, não, porque graças às forças femininas a gente conseguiu e tal, usando elas como propaganda. Sabe, pessoas que estavam lá, as pessoas que vão pra guerra são vítimas no final. Elas não estão matando ali pessoas, mas elas são vítimas das intrigas dos dois países, entende? E aí quando esse militar tá falando pro Éden inteiro que os alunos têm que ter amor à pátria e tudo, que tem que ser igual às mulheres, na verdade ele tá usando aquilo tudo de fachada para que os alunos se sintam motivados a também entrarem ali no exército militar, porque se eles precisarem de forças, vão ter ali aqueles alunos. Então, usando todo mundo com propaganda, e o Henderson revoltado, o Henderson começa a gritar, para de palhaçada, elas são as vítimas, vocês colocaram elas lá na frente por causa de uma guerra idiota, vocês estão fazendo um monte de merda aí, você e o outro país, vocês estão cagando em tudo. E aí então, mano, ele revoltado gritando, e aí então o militar fala assim, mano, manda esse otário aí pra cela, manda ele pra cadeia, esse cara que não ama a pátria e tudo. E aí então o Henderson vai lá e apanha, porque ele tava, mano, o cabelo dele chorando, tava em prantos, tava na mais completa merda, velho. E aí ele todo estraçalhado lá no chão da cela acaba recebendo uma visita que é do seu pai. Seu pai chega assim perto dele e fala assim, ó, ou você permanece nessa cela aí, ou você sai daí como um novo homem pra você continuar lecionando. E quando a gente para pra pensar que talvez a Marta tenha morrido, o Henderson pensa, a única coisa que me sobrou aqui foi a história, foi, vamos falar assim, ser professor e, cara, eu não fui pra guerra, eu não pude proteger a Marta. Então eu tenho que pelo menos continuar esse caminho, porque é melhor do que eu desistir. Assim como a Marta não desistiu, ela foi em frente, no que ela foi no caminho dela, eu também não posso desistir dessas pessoas. E ser forte não é questão de você se curvar ou não, de você sempre se manter ereto e em pé, mas muitas vezes é se curvar no momento certo para que você continue vivendo e continue colocando muitas vezes ali, no caso do Henderson, na cabeça das pessoas que a guerra não foi uma coisa boa. E aí ele começa a se lembrar daquele sonho que a Marta contou para ele, e aí ele fala assim, eu tenho que continuar isso, porque daqui a 100 anos, daqui a 10 anos, não importa quanto tempo dure, mas para que alguma coisa de fato comece a mudar, ao invés de manter esse meu orgulho insignificante. Ou seja, ele pega ali um pouquinho da realidade, ele pega ali um pouquinho e joga de lado aqueles pensamentos, de tipo, aquelas utopias que ele tinha na mente, para colocar a realidade, mas ao mesmo tempo a prática de tentar mudar esse mundo. Isso que eu achei muito, mas muito legal. Finalmente ele aceitou essa parte, depois de, claro, a guerra ali e também perder a pessoa
que ele amava. Bom, então que nós temos uma conversa do Donovan com o professor, né, com o Henderson, dizendo assim, poxa, professor, suas aulas foram adiadas enquanto você esteve preso e tal. Só que assim, professor, você tem que parar de ser tolo, tem que parar de acreditar nisso, as pessoas são estúpidas, elas vão entrar em conflito e pronto, acabou. Então, tipo, a humanidade não tem solução, é isso que o Donovan quer dizer. Mas aí o Henderson fala assim pra ele, olha, isso não é um modo de pensar assim meio tedioso? Porque se você não tem o que fazer, por que você continua andando, por exemplo? Por que você continua fazendo o que você acredita? Então não tem sentido se a gente parar pra pensar dessa forma, certo? E outra, se a gente desistir tão fácil, a raça humana vai acabar uma hora ou outra, porque a gente vai parar de evitar esses conflitos, não vão ter mais pessoas que evitam esses conflitos, que pensam como a gente, então vai tudo se destruir, eu vou perder também o meu cargo, ele dá uma risadinha ali, faz uma piadinha e tal, porque ele quer dizer o seguinte, eu não posso desistir, a gente não pode desistir fácil, mesmo que seja uma utopia. É legal de você falar assim, poxa, eu tô tentando o meu melhor, mesmo que nada vai adiantar? Bom, talvez nada adiante na superfície, mas um pouquinho abaixo dela, muitas vezes você faz uma diferença. Então é isso que eu acho que conta pra caramba, e o legal de ver é que o Donovan gostava das aulas do Henderson. Não sei se porque ele gostava dessas discussões, vamos falar assim, se a guerra, os humanos e tal, ou se necessariamente ele acreditava na mesma coisa que o Henderson. Por isso que eu imagino que o Donovan, hoje, mais velho, ele ainda tem, vamos falar assim, uma salvação. É claro, se ele estiver fazendo algo errado, né? E aí então nós vamos para a parte final do capítulo, porque as pessoas ali acabam voltando da guerra, visto que a guerra foi finalizada. Ambos os lados tiveram muitas baixas, e é então que eles finalizam ali aquela guerra. E o Henderson estava esperando uma única pessoa voltar, mas ela acabou não aparecendo, que foi a Martha. Então ele dá ali como se ela tivesse sido morta mesmo, e infelizmente, né, aconteceu, e aí ele também teria que seguir em frente na sua vida. E como a gente sabe, tinham vários casamentos arranjados, o pai dele fala pra ele assim, ó, não vou aceitar mais nenhuma recusa sua, já tiveram vários casamentos cancelados e tal. Ele estava esperando pela Martha, a Martha não apareceu, ele acabou casando com uma outra pessoa. Não sei se ele é casado até hoje ou se ele é viúvo, eu não lembro se isso chega a mencionar em Spy Family. Se vocês me lembrarem aí embaixo, vão me ajudar, tá? Só que como a gente sabe, a Martha de fato não estava morta. E é então que eu já tenho os próximos capítulos na minha cabeça, pessoal. Porque em uma região ali na fronteira de Westalis, ou seja, o país do Lloyd, o país inimigo de Ostânia, o país inimigo de onde o Henderson e a Martha estavam. Ela está sendo ali cuidada, aparentemente, numa cabaninha, por uma pessoa e tal. Ela acorda toda ferida ali, com as mãos e tal. E aí a gente encerra esse capítulo. E, cara, me debulhei em lágrimas com esse capítulo. Imagino que... Eu imagino o que vai acontecer nos próximos capítulos, assim, tipo, a Martha, de certa forma, ela vai voltar, vai ver que o Henderson tá casado e vai falar assim, poxa, cheguei na hora errada, sabe? Tipo, demorei muito pra chegar, alguma coisa assim, e eles vão acabar não se vendo e só se reencontrando depois de muitos anos, já quando eles estão velhinhos ali. Não sei se o Henderson é viúvo, mas se for, ainda tem caminho pra ele se apaixonar pela Martha, provavelmente eles se relacionarem novamente, ou então... né, se ele tiver casado ainda, não acho que ele vai largar a esposa pra ficar com o seu grande amor, o grande amor da vida dele, que foi a Martha, sabe, gente? É triste, é uma história de partir realmente o coração. Isso pelo menos é o que eu imagino que pode rolar nos próximos capítulos. Mas que capítulo triste, pessoal. Chorei pra caramba, foi emocionante, cara, foi emocionante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, as ideias, as coisas que eu trouxe aqui. Muito obrigado de verdade, pessoal. Porque se eu falar aqui, mano, eu vou falar muito mais tempo. O vídeo bruto já tem 50 minutos. Então, cara, imagino que esse vídeo tenha ficado bem longo, mas valeu a pena. Valeu a pena e eu espero que a gente tenha aprendido alguma coisa com essa história, né? Porque a guerra é cruel, mas se a gente não acreditar, se a gente não manter o sonho vivo de muitas coisas, de nada vai adiantar e nada realmente vai mudar. Inclusive dentro de nós mesmos. Eu acho que a mudança começa aqui, para depois a gente mostrar para fora. Bom, é isso que eu acho. Vamos ver os verdadeiros sentimentos, né, desses dois e também que a humanidade possa aos poucos melhorar. Independente se a gente acredita que os conflitos vão cessar um dia ou não. Imagino que não. Ideias sempre vão ser divergentes. Você sempre vai pensar diferente da outra pessoa. Nós sempre teremos esses conflitos. Mas a questão é, os verdadeiros sentimentos sendo demonstrados para que, ao menos, os conflitos sejam minimizados e a gente, uma hora, possa se entender e aceitar a visão do outro, assim como ele pode também aceitar a nossa. Joe, tá vazando? Até o próximo. Tô indo nessa.
Fui, valeu.